Abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema aproveitando bem o tempo na família. Então nós iremos meditar um pouco sobre esse tema, e eu acredito que essa passagem aqui de Eclesiastes vai nos dar muita luz para que nós possamos saber como aproveitar o tempo com a nossa família. Na minha época de universidade, irmãos, tinha uma frase que era muito comum de se ouvir nos corredores da universidade, que dizia o seguinte, tempo é dinheiro. Eu cursava o curso de administração e era muito comum, os administradores, como ainda é muito comum, os administradores estarem em busca da eficiência no uso do tempo. Os empresários, eles sabem muito bem, irmãos, que enquanto não aproveitarem bem o tempo de forma eficiente, eles estarão tendo prejuízo nos seus negócios. Esse é um princípio basilar do curso de administração, poder aproveitar o máximo possível do tempo em uma empresa, para que esse tempo aproveitado gere dinheiro e não prejuízo ao empresário. Essa mentalidade, irmãos, que busca tornar o trabalho mais eficiente, acaba gerando o ativismo no nosso meio. Quanta gente não está nesse momento sob o jugo do ativismo, vivem a correr de um lado para o outro e tal, e já dizem, olha, o tempo precisa ter 25 horas o dia, e 24 horas é muito pouco, e já dormem pouco, já acordam ali ativos, e acabam vivendo uma vida sem tanto sentido, sem um sentido naquilo que é realmente importante para a vida. O ativismo, ele tem roubado, irmãos, o tempo necessário para as coisas importantes da vida. E esse roubo acontece, inclusive, em relação ao tempo que nós dedicamos à família. O ativismo tem tirado de nós o tempo necessário para nos sentar com os nossos familiares, conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos parentes, dialogar com eles, entender um pouco do mundo deles. O resultado, em muitos lugares, ou por que não em muitas famílias, tem sido a boa situação financeira por uma parte, mas o caos, irmãos, o caos dentro da família, porque às vezes se tem uma situação econômica boa, uma situação financeira boa, mas tem filhos mal criados, tem relacionamento rachados, casamentos à beira de um divórcio. Tudo isso, irmãos, por conta desse ativismo que tem tomado e roubado o nosso tempo. Nós precisamos tomar nota de que nessa vida, irmãos, Deus nos dá um tempo certo para cada coisa que nos acontece. Há um tempo certo para cada coisa que nos acontece, e devemos dar o devido tempo às nossas famílias. Nós não podemos achar que a nossa família vai continuar firme e forte se nós não darmos o nosso tempo para ouvir os nossos filhos, para conversar com o nosso cônjuge, para nos relacionar com eles, para sorrir, para chorar com eles.
À luz das palavras do sábio Salomão, nessa noite, eu gostaria de ver com vocês algumas etapas que nós devemos percorrer para aproveitar de forma devida o tempo com os nossos familiares. Embora Salomão aqui não se dirija especialmente a um grupo, à família, ele traz aqui princípios que são aplicáveis, ao nosso relacionamento familiar. Princípios que nós precisamos atentar para poder aproveitar da melhor forma possível o tempo que precisamos dar aos nossos familiares. E aí eu acredito que se atentarmos então para essas etapas, como são etapas, nós iremos ver o que precisamos fazer cada uma, iniciando até o final, e a gente cumprindo esse ciclo, eu acredito que a gente vai ter aí informações bíblicas, instruções bíblicas para poder aproveitar da melhor forma possível o tempo com a nossa família. E aí, qual é a primeira etapa que Salomão nos permite ver aqui? A primeira etapa, irmãos, é a seguinte: nós devemos compreender o tempo de Deus para estar em família. Então, a primeira coisa que precisamos entender é compreender, ter uma noção do que é, o que significa esse tempo que precisamos ter com a nossa família. Irmãos, estar em família faz parte dos propósitos que Deus estabeleceu para a vida, Deus nos deu alguém para que nós possamos constituir família, e este alguém é alguém que compartilha conosco, uma mesma missão. A mulher é a auxiliadora do seu marido, o marido cuida da sua esposa, e ambos ali, como diz as Escrituras, formam uma só carne. Nós precisamos lembrar que quando o pecado entra no mundo, o que é que acontece, irmãos? O pecado, ele simplesmente desvirtua, ele deturpa, ele corrompe então essa relação familiar. E nessa corrupção da relação familiar, o que é que acontece? Os casais e as famílias acabam sofrendo com certas coisas que prejudicam o relacionamento. Salomão diz assim no versículo 1, observe aí, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uma tradução interessante para a palavra que é usada aqui para tempo, seria a mesma coisa de uma ocasião, um momento. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: tudo tem um momento certo, E aí nós precisamos entender qual é o momento e saber usar esse momento e saber agir nesse momento da melhor forma possível. O sábio Salomão é abrangente em dizer que todas as coisas nessa vida têm um momento certo para ser vivido. Ele não diz que são apenas algumas coisas que têm o seu momento, ele diz que tudo tem o seu tempo. De maneira que há tempo, como ele vai dizer no decorrer dessa passagem, há tempo que você vai estar alegre e há tempo que você vai estar triste. Há tempo em que a ocasião vai requerer de você a sabedoria para derramar lágrimas, para chorar, para prantear, mas há momentos em que você precisa ter a sabedoria para perceber que você vai precisar se alegrar, que você vai precisar rejubilar com os seus irmãos, diante de uma situação que irá acontecer no decorrer da vida. É no tempo certo que as coisas acontecem como uma bênção em nossas vidas. É no tempo certo que as coisas, quando acontecem de acordo com aquela ocasião, somos abençoados. De maneira que o sábio vai dizer no versículo 11 aí do capítulo 3, ele diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Estão acompanhando aí? Versículo 11, Eclesiastes 3:11, ele diz no início: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, no tempo certo, no tempo adequado, na ocasião adequada, há uma resposta, há uma atitude, há uma ação a ser tomada, e essa ação, ela revela o quê? Ela revela a beleza de Deus. Deus, ele é glorificado, a mente de Deus é glorificada quando nós cumprimos as coisas de acordo com o tempo que Deus assim estabeleceu. Como tudo nessa vida tem o seu tempo, existe também um tempo de estar com a família. Há um momento que você vai precisar se gastar um pouco mais, se gastar não, eu diria se doar um pouco mais à sua família. Se você observar no ciclo da vida, nós nascemos, estamos ali submissos, sob os cuidados dos nossos pais, se bem que a gente nunca deixa de estar sob os cuidados dos nossos pais, a gente é que acha que não está, mas eles sempre acham que estão a cuidar das nossas vidas. Crescemos, ganhamos a independência,
né, nos emancipamos, e depois na velhice, irmãos, nós estamos ali sendo cuidados. Tudo isso dentro da relação familiar. São os pais quem nos pegam, nos colocam nos braços, nos dão os primeiros leites que a gente precisa tomar. São os pais também que estão ali enfrentando a nossa rebeldia da adolescência. E são também os filhos, nessa relação familiar, quem cuida já dos pais quando as suas costas se curvam e quando as forças, né, se acabam. Irmãos, nessa vida, tudo tem o seu tempo, e há o tempo para a gente poder estar em família, há o tempo para a gente poder aproveitar esse momento que vai chegar e que tem chegado às nossas vidas. Aproveitar esse tempo é sábio para quem deseja usufruir das bênçãos de Deus, sabe por quê? Porque, irmãos, Deus nos coloca numa família para que a gente tenha segurança. Deus nos coloca numa família para que a gente seja cuidado. E como é bom ter esse cuidado. Quando a gente às vezes se aperreia numa coisa ou noutra, a primeira coisa que a gente pensa é: cadê meu pai, cadê minha mãe, para que eu possa conversar com ele, com ela, né? Os mais jovens pensam assim, e aqueles que já não têm mais pai e mãe, têm o seu cônjuge, que diz: eu preciso conversar com o meu marido, com a minha esposa, para ali compartilhar essa luta que eu estou passando. Então, irmãos, é nessa relação de dependência, é nessa relação que temos no contexto familiar que somos abençoados por Deus. E podemos ver a bênção de Deus quando nos sentimos então cuidados por aqueles que Deus tem colocado dentro do nosso lar. O tempo das coisas se revela como um fruto que brota em cada estação. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que no verão o cajueiro dá muito caju, né? Você vai ali, anda aqui no litoral, né, norte, litoral sul aqui da Paraíba, você percebe que os cajueiros chegam tão pesados, coloridos, porque é o tempo, é a estação própria daquele fruto. Mas se você passar, né, em outra época, você vai perceber que os cajueiros quase não vão chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque não é a época do fruto. Porque ainda não é a época dele dar o fruto, não é o tempo, não é a ocasião em que você vai chegar lá e vai encontrar o fruto. A beleza do cajueiro, a glória do cajueiro está ali no fruto dado no devido tempo, irmãos. E quem sabe aproveitar o tempo do cajueiro vai ser abençoado, porque caju e suco de caju é uma maravilha, não é, irmãos? É uma maravilha ou não é? É uma maravilha, eu gosto demais de suco de caju. Irmãos, você tem compreendido o tempo da sua família em sua vida? Você tem compreendido que você precisa perceber agora quais as circunstâncias que a tua família tem passado, quais as circunstâncias e momentos e ocasiões que os teus filhos estão passando, para que você possa agir de forma correta. Deus, irmãos, tem nos dado filhos como fruto do tempo em família, né? Filhos para que desses filhos nós possamos ali colher deles as bênçãos de Deus. A confiança, a cordialidade, o companheirismo na família são frutos que precisamos saborear nessa vida. Frutos que revelam o quê? A glória de Deus, que revelam a beleza de Deus no relacionamento familiar. Quando a gente encontra uma esposa companheira, uma mulher que nos ajuda, quando a gente encontra filhos que nos honram, né? Seja na educação, seja naquilo que eles fazem, irmãos, tudo isso são manifestações da glória de Deus, da bênção de Deus dentro da nossa família. E nós precisamos entender o tempo de cada circunstância, de cada ocasião, para o quê? Para louvar e agradecer a Deus, para honrar a Deus, para exaltar a Deus. Uma vez que compreendemos o tempo que Deus nos deu para estar em família, podemos ver a mente e a sabedoria de Deus na relação com os nossos entes queridos. Você percebe, irmãos, como Deus é sábio? Deus não deixou o homem sozinho. Você percebe como a mulher se sente segura ao lado do seu marido? E como isso é bom, irmãos, ter um marido que lhe passa segurança, confiança, um marido previdente que olha para o futuro e já sabe, né, o que deseja fazer para o bem da sua esposa, para o bem dos seus familiares. Essa segurança, irmãos, faz parte da mente de Deus, que colocou em nossos corações esse desejo de cuidar da nossa esposa, e revela a sabedoria de Deus em nós. A segunda etapa que precisamos experimentar da melhor forma possível, para que possamos experimentar da melhor forma possível o tempo com a nossa família, devemos vivenciar o tempo que Deus estabeleceu para estar com a família. Irmãos, primeiramente, compreender o tempo, compreender que cada fase tem o seu tempo,
E agora, a segunda etapa, uma vez que eu compreendo, agora eu preciso viver esse tempo. Não adianta você sair daqui nessa noite compreendendo o tempo, sabendo que Deus estabeleceu uma ocasião própria para cada coisa, como é o caso lá do cajuzinho, que dá no seu tempo certo, né? Você não pode sair daqui só sabendo disso. Se você só saber disso, não vai ser suficiente para que você possa aproveitar bem o tempo em família. Você precisa também vivenciar o tempo de Deus dentro da sua relação familiar. A vida, ela é composta de altos e baixos, né? Às vezes a gente está lá bem, outros dias a gente enfrenta lutas, adversidades, situações em que estamos lá embaixo. Não permanecemos em cima sempre. E a vida é como que uma montanha russa, né? Aquele brinquedo, naquele parque de diversões em que há altos e baixos, né? Não é sábio para o homem achar que sua vida vai estar sempre bem, porque a vida vai nos mostrar que não é bem assim. A vida vai nos mostrar que vai ter dias que você vai estar chorando e outros dias você vai estar sorrindo. Irmão, Salomão percebeu que na vida há tempo de nascer e tempo de morrer. Observe a partir do versículo 2 em diante, que o que é que Salomão vai nos mostrar, irmãos? Ele vai nos mostrar que há uma dualidade na vida. O que é uma dualidade? Ou seja, dois aspectos que acontecem no decorrer da vida. Aspectos que nós achamos bons, fáceis, agradáveis, perfeitos, e há momentos em que nós estamos passando por situações difíceis, de lamento, de pranto, de choro. Então ele vai dizer, olha, a vida vai estar de um lado para o outro. Você vai ter momentos, você vai ter tempo em que a vida vai estar lhe colocando numa situação agradável e depois você repentinamente vai estar numa situação desagradável. Isso faz parte da vida. Observe que do versículo 2 a 8 ele percebe nessa dualidade. Inevitavelmente o ser humano ele tem que vivenciar essa dualidade. E se você acha que a vida vai ser só maravilha, se você é jovem e acha que minha vida não vai ter muitos problemas, enquanto você é jovem, está dentro da casa de papai e mamãe, você não se preocupa com a conta de água, de luz, a feira que vai fazer no fim do mês, o filho que adoeceu, nada disso se preocupa. Mas eu quero lhe dizer que vai chegar um momento que você vai se preocupar com isso. E bom é que você agora possa entender isso, para que você possa encarar o futuro, com a devida sabedoria. Bom seria se os meninos ali, ao invés de estarem vendo internet no celular, pudessem estar atentando para a palavra de Deus, para ganhar sabedoria, né? Isso seria maravilhoso, irmãos. Mas infelizmente, essa geração não entende o valor da sabedoria, eles já sabem de tudo, eles acham que já conhecem tudo que vai acontecer e vão quebrar a cara cedo ou tarde, para poder acordarem e perceberem que precisam atentar para a palavra de Deus. Isso é se Deus trabalhar, se Deus não trabalhar, a gente não pode fazer nada. Irmãos, Salomão percebeu essa dualidade. Aí ele diz assim, versículo 7, na parte B. É interessante notar que é sempre nessa relação. Ele diz, há tempo de ficar calado e há tempo de calar. Ficar calado sempre é bom? Não, porque haverá momentos e ocasiões em que você tem que falar. E que se você não falar vai ser um problema para você. Então, a vida é vivida assim, a vida tem que ser vivida com essa sabedoria, aproveitando uma coisa e outra, uma situação e outra que Deus nos permitirá. Você já andou em algum parque de diversão alguma vez na sua vida? Esse ano, nas férias, nós fomos a Macaparana e lá meu menino queria andar com meu sobrinho num brinquedo lá, eu não lembro o nome agora, mas uma chamada barca. E nessa barca, irmãos, subia e descia. Você está do lado de fora, você vê e acha aquilo ali uma maravilha, não é facinho, mas quando você senta naquela bendita daquela barca, como eu sentei, irmãos, começa a dar uma frieza na sua barriga, e quando ela sobe e vai até lá, você acha que ela vai virar com você, depois desce. E eu fui e ainda andei 2 vezes, irmãos. Saí da barca tonto, passei uns 3 dias com ânsia de vômito, porque parece que as coisas desregularam aqui na minha cabeça. Irmãos, se você já andou num parque de diversão, você já percebeu que a adrenalina, ela é causada, a adrenalina, aquela sensação de que, eita, vou morrer, vai virar, vai tudo se acabar, ela é causada exatamente no pavor da subida e da descida,
Quando a gente sobe, a gente sente aquele pavor, vai se acabar tudo. Quando desce também, acho que vai morrer, que vai se acabar tudo. E de uma forma misteriosa, nós seres humanos acabamos gostando dessas coisas. Irmãos, um dos segredos para amenizar o pavor da subida e da descida é saber que o brinquedo, primeiramente, que o brinquedo é seguro. Já imaginou você andar num brinquedo desse que não lhe dá segurança? E o segundo, irmãos, é saber que após a descida há uma subida. E vice-versa, e também após uma subida, ou melhor, após uma descida, há uma subida, e após uma subida há uma descida. Se você atentar para a vida, é exatamente isso, do mesmo jeito. Se você entender que hoje você está lá embaixo, no fundo do poço, aguarde, porque no tempo certo Deus vai fazer subir. Porque faz parte da vida. Ninguém permanece o resto da sua vida lá embaixo. Ninguém permanece o resto da sua vida em pranto, em choro, né? Em desordem. Deus, no tempo certo, Ele faz o quê? Ele faz com que a coisa suba, a vida volte para um status de alegria, um status, irmãos, de bênção, de regozijo. Viva com fé os altos e baixos da vida em sua família. Eu não sei como é que você avalia a sua família hoje, se está lá em cima ou se está lá embaixo. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que você precisa, à luz da sabedoria aqui que Salomão nos dá, entender que na sua vida você precisa estar preparado para os altos e baixos, para os dias de alegria e de pranto, para os dias de saudade e para os dias de regozijo e alegria da companhia. Você precisa estar preparado para enfrentar esses altos e baixos. Se você tem chegado ao fundo, lembre-se que Deus te dará uma série de oportunidades de começar a subida novamente. Se você já chegou à conclusão de que está no fundo daqui não passa, eu já estou lá no fundo da cisterna, daqui eu não desço mais do que isso, então é hora de você começar a esperar e manter sua expectativa na subida. Sabe por quê? Porque ninguém permanece toda a vida no fundo do poço. Ninguém permanece o resto da vida lá, na depressão, na solidão. A família, irmãos, muitas vezes chega ao fundo, com a rebeldia de filhos, com a falta de conciliação entre o casal, com a enfermidade que aflige o casamento e os relacionamentos. Mas saiba que nesses momentos nós precisamos manter a expectativa na certeza que Salomão aqui nos dá, de que a vida há tempo para todas as coisas, há tempo de tristeza, mas há tempo de alegria. E que a tristeza não é permanente. Vai chegar um momento em que nós estaremos lá nos alegrando em nome de Jesus. Jesus está com você e te dar a vida. Jesus nos dá a vida. Nele podemos ter a certeza de que Deus está conosco e com a nossa família. Quem nos acompanha na subida, irmãos, quem não está conosco, presente conosco na subida, é Jesus que está conosco, irmãos. É Ele, através da cruz do Calvário, através do seu poder, que nos ergue para que nós possamos vencer aqui nesse mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É Ele quem nos faz companhia. Será que compreendemos que compreendendo e vivendo o tempo que Deus estabeleceu para estar em família é suficiente para viver de forma adequada com ela? Será que compreendendo o tempo, sabendo o que é o tempo e vivendo o tempo é suficiente para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível o tempo com a nossa família? Há uma terceira e última etapa que Salomão aqui revela para nós, que nós precisamos vencer essa etapa para que, de fato, o tempo com a nossa família glorifique a Deus. Seja o melhor tempo possível. Que seja o tempo que revele a beleza do nosso Senhor. Que etapa é essa, irmãos? Nós devemos priorizar o tempo que Deus estabeleceu para estar em família. Se você compreende o tempo, se você vivencia o tempo, mas você não prioriza, você ainda não estará vivendo de forma adequada, de forma a glorificar a Deus o tempo que Deus tem permitido na sua família. E aí eu queria que você percebesse isso comigo. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 4, né, alguns textos à frente. Salomão ele vai falar algo muito interessante. Deixa eu lhe dizer algo aqui antes de nós irmos para o texto bíblico. O ativismo de nossas
vidas inverte as nossas prioridades e nós acabamos substituindo aquilo que é importante por aquilo que é urgente. Aquilo que realmente temos que viver, temos que experimentar nessa vida, e aquilo, irmãos, que faz parte apenas de um momento e de uma prioridade que nós damos, que não é uma prioridade genuína, verdadeira, né? Damos tempo ao trabalho que precisa ser terminado e abandonamos nossos filhos em frente à TV, em frente à internet. Percebe só como é a ditadura do urgente, né? A ditadura do urgente diz: não, vá terminar seu trabalho e deixe seus filhos lá assistindo TV. Entregue um tablet a eles e deixem eles vendo lá os bonequinhos, os joguinhos, e aí você inverte, né, no ativismo da sua vida, aquilo que é importante deixa de ser importante, e agora aquilo que é urgente precisa ser feito e realizado. Alguns irmãos cumprem os planos da sua agenda, cumprem exatamente aquilo que planejaram na segunda-feira e no decorrer da sua semana, enquanto isso, no domingo abandonam, né, ou deixam de almoçar com os seus entes queridos. E o que é isso, irmãos, senão a ditadura do urgente? A inversão daquilo que é importante, né, sendo tomado por aquilo que é urgente. Por que devemos priorizar o tempo de estar com a nossa família? Por que precisamos priorizar? Compreender, vivenciar e priorizar o tempo com a nossa família. Porque a família, irmãos, é melhor nas conquistas da vida. Porque a família, estar em família, irmãos, nos possibilita viver melhor, experimentar melhor, gozar melhor tudo aquilo que a vida nos dá. Tudo aquilo que a vida nos dá. Salomão, ele nos mostra que em companhia podemos fazer trabalhos maiores e obter maior renda. Veja o que ele diz no versículo 9. Ele diz assim, 4, versículo 9, Eclesiastes 4, 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. O que é que Salomão está dizendo aqui? Que quando dois se unem, quando estão unidos juntos, em companheirismo, o que é que acontece? A renda do seu trabalho é maior, eles vão produzir mais, eles vão fazer mais. Mas ele não diz só isso, ele diz também que em companhia somos estimulados a continuar e não ficar prostrados em meio aos nossos erros, ou quando o erro, né, acontece em nossas vidas. Veja o versículo 10, ele diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Observe aí, irmãos, a importância do relacionamento, e isso dentro da família é fundamental. É a família que vai te erguer e vai dizer bem assim: ó, errou aqui, desista não, você vai conseguir. É a família que vai dizer para você: não passou no vestibular, se preocupe não, estamos aqui para apoiar você, você vai passar no próximo. É a família que vai dizer: pecou, está arrependido, estamos aqui para te acolher. Deus vai sarar tuas feridas através da nossa misericórdia sobre a sua vida. Percebam, irmãos, como é importante a vida, esse relacionamento, e esse relacionamento vivido dentro da família. Irmãos, além disso, ele ainda nos mostra que em companhia nos protegemos contra o frio da solidão. Veja o que ele diz no versículo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? E aqui ele está falando de dormir juntos, né? Marido e mulher, esposo e esposa, estão dormindo junto ali. Então na hora do frio, o que é que acontece? Você vai lá aquecer o outro, né? E isso, irmãos, esse relacionamento ali, né, é muito importante no relacionamento conjugal, esse aquecer. E ele está dizendo: imagine se você estiver só, nos dias de frio. Aqui no Nordeste a gente não tem tanto problema com isso não, mas imagine quem mora naqueles lugares muito frios, né? Aqueles lugares em que o frio é constante, né? Não há o verão, o calor. Irmãos, nada melhor do que uma pessoa ao nosso lado, uma esposa ao nosso lado, ou um esposo ao nosso lado, para nos aquecer. Em companhia também somos mais fortes para resistir o ataque dos adversários. Versículo 12, diz assim: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir.
o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmãos, um só está fraco, mas quando se une 2, já se tornou mais difícil. 3, 4, 5. Irmãos, quem pode então quebrar esse cordão de 5 dobras? De 5 dobras. A família, irmãos, esse cordão. Quando estamos vivenciando a glória de Deus no meio da família, irmãos, as nossas famílias nos fortalecem, nos deixam mais fortes. Como disse o salmista lá no Salmo 127, versículo 4 e 5, ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Por quê? Porque sua família é grande, sua família é forte, e os seus filhos são escudo, protetores deles. Se priorizarmos a família, certamente estaremos mais fortes para viver. Diante de tudo isso que o sábio aqui nos mostra, irmãos, nós percebemos que em família nós somos mais fortes, que não é sensato abandonar a família e agir em rebeldia à família, porque você vai se enfraquecer, porque você vai deixar de ter uma renda maior, porque você vai deixar de ter alguém que estimule você a caminhar quando você tropeçar. Irmãos, dê prioridade àquilo que é importante para a tua vida. Talvez você esteja aí percebendo que as coisas estão invertidas, porque você está sendo governado e guiado pelo ativismo. Mas Deus te chama nessa noite para você inverter essas prioridades. Ao invés de colocar o urgente, coloca o importante. E a tua família é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa ter. Sua família é o porto seguro contra os vendavais da vida, que certamente virão. Vigie para que o inimigo não venha a forças da tua família, rompendo os laços familiares entre vocês, porque o inimigo está lá, o tempo todo lançando suas flechas, querendo separar mãe de filhos, pais de filhos, filhos de irmãos. O amor de Cristo é o vínculo que mantém uma família firme. Portanto, se você se acha fraco, se você acha que está sem forças para restaurar, para sustentar a sua família, eu quero lhe dizer que você precisa compreender a graça de Cristo. E a graça de Cristo, ela vem exatamente para te ajudar a você aproveitar melhor o tempo com a tua família e assim ser fortalecido. Encarando essas 3 etapas, que são compreender o tempo, viver o tempo e priorizar o tempo em família, certamente nós saberemos aproveitar da melhor forma possível o tempo que Deus tem nos dado com os nossos familiares. Se você está distante da sua família, certamente você sabe a importância dela, né? Que você muitas vezes se sente fraco, desejando a presença de papai, mamãe, dos seus irmãos. Mas se você está dentro da sua família, e pode sentir o cheiro do seu pai, da sua mãe, do seu filho, aproveite melhor o tempo que Deus tem te dado. Aproveite essa ocasião em que você está ali enfrentando as lutas da família, mas também se alegrando com todas as conquistas que Deus tem te dado dentro da família. Então, que você possa nessa noite guardar em seu coração essas 3 etapas que você precisa vencer. Primeiramente, compreender o tempo, viver o tempo e, por fim, priorizar o tempo de Deus dentro da tua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos pedir a graça dEle.